A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Hoje eu quero falar com você, meu querido irmão, sobre o grande amor de Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, no Evangelho segundo o apóstolo João, o capítulo 3, o versículo de número 16, diz assim: Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Irmãos, nós precisamos aprender a amar como Deus ama, porque quando nós amamos verdadeiramente, nós nos parecemos com Deus, o nosso Pai. A Bíblia diz que o amor de Deus pela humanidade foi tão grande que Deus deu o seu Filho, para que todo aquele que nele cresce não fosse condenado, mas passasse da morte para a vida. Veja, nós estamos acostumados a amar de maneira condicional. Eu te amo se você me ama. Eu te amo se você é jovem, é bonito. Eu te amo se você é próspero. Caso isso não aconteça, eu não te amo, né? Mas Deus, ele ama sem restrição. Aqui o apóstolo João diz que Deus amou o mundo, ou seja, ele amou toda a humanidade. Ele amou os ricos, ele amou os pobres, ele amou os afrodescendentes, ele amou os brancos, ele amou o asiático, ele amou o homem, ele amou a mulher, sem distinção nenhuma. Nós temos a mania de amar um grupo, né? Eu amo minha família, eu amo meus amigos, e Jesus nos ensinou que nós deveríamos amar até mesmo os nossos inimigos. Se você deixar o amor de Deus invadir o seu coração, você vai começar a olhar para o seu próximo como se fosse seu irmão. E de certa forma nós o somos, porque todos nós descendemos de um único homem e de uma única mulher. Todos nós somos descendentes de Adão e Eva e, digamos assim, temos um ancestral em comum. Então Deus ama toda a humanidade. Vamos aprender esse amor, vamos amar as pessoas sem restrição, vamos amar nossos parentes, nossos amigos, nossos inimigos, aqueles que querem o nosso bem, aqueles que não querem o nosso bem, vamos também amá-los e orar por eles, né? O grande amor de Deus se manifesta também na sua grande capacidade de perdoar. Deus tem grande capacidade de perdoar. Essa capacidade que Deus tem de perdoar foi louvada pelos profetas, né? O profeta Malaquias disse: Quem é como Deus que esquece a iniquidade do seu povo? O nosso Senhor Jesus, querendo incentivar todos aqueles que se sentiam indignos e pecadores, ele propôs a parábola do filho pródigo, né? Uma das acusações que se fazia a Jesus é porque ele andava com os pecadores, né? E Jesus disse: os que são saudáveis não precisam de médico, mas os doentes, né? Eu não vim chamar justos, mas vim chamar pecadores ao arrependimento. Nessa parábola, o Senhor Jesus conta uma história, né? A parábola ela é paralela com a realidade, ela conta histórias que podem acontecer no cotidiano. Ela é diferente da fábula, que tem elementos fantasiosos, né? A parábola não. Ela procura descrever uma história que está dentro da nossa realidade e ensina uma verdade grande sobre o reino dos céus. Então, nessa parábola, existiam dois filhos, né? O mais velho e o mais moço. O mais moço pediu a sua herança antes do tempo, foi embora de casa, gastou toda a sua herança na farra, na bebedeira, na prostituição. E um dia ele estava lá comendo a comida do porco. Eles davam comida para o porco, como ele estava com fome, ele trabalhava naquele lugar, ele comia a comida que era para o porco. Tamanha era a situação que ele se encontrou. E ele gastou o dinheiro que o pai ajuntou com muito trabalho. E ele então, naquela situação, ele começou a pensar: olha, eu não sou digno de ser chamado filho do meu pai novamente. Mas eu lembro que até o empregado dele come melhor do que eu estou comendo, então eu vou pedir para ele que ele me receba como um empregado. E o pai estava todo dia esperando seu filho voltar, né? Ele ia na porta da sua casa, esperava, olhava, ele punha a mesa, já pedia para pôr um prato para o seu filho,
Tamanho era o desejo de receber o seu filho novamente, tamanho era o desejo de perdoá-lo, tamanha era a preocupação que ele tinha com o seu filho. Os ouvintes dessa parábola certamente ficaram indignados, porque um filho que fizesse isso, pedisse a herança com o pai vivo e ainda gastasse de maneira irresponsável o que o pai conquistou com muito trabalho, seria deserdado e o pai nunca mais queria saber dele. Mas Jesus mostrou que Deus, o nosso Pai, deseja a nossa restauração, deseja o nosso perdão. E ele foi até a casa do seu pai e falou: Pai, eu pequei contra os céus, eu não mereço ser chamado seu filho, me recebe como um empregado seu. E o pai disse: Não, você é o meu filho. Colocou um anel novo no dedo dele e fez uma festa. Até o filho mais velho ficou até chateado, Não fique chateado se você sempre esteve na igreja e estão fazendo festa com algum desviado que voltou, porque a gente tem que se alegrar com aqueles que estavam perdidos e voltam ao caminho do Senhor. Se você se acha perdido, volte ao caminho do Senhor. Ele é rico em perdoar, ele é rico em misericórdia. Esse filho da parábola do filho pródigo, ele não tinha expectativa de ser recebido bem por seu pai, ou seja, recebido como filho. Ele pediu para ser recebido como empregado, mas o amor do Pai o surpreendeu. Você que está longe de Jesus, que se sente pecador, acha que Deus não te quer mais, venha a Ele e você vai ser surpreendido pelo amor de Deus, pela sua capacidade de perdoar. A nossa capacidade de perdoar é limitada. Às vezes a gente fala, isso eu não perdoo. A gente fala, olha, traição eu não perdoo, isso aqui eu não perdoo. Não, Deus, ele é rico em perdoar. Ele é rico em misericórdia. Não importa o que você tenha feito, seu coração está arrependido, se você deseja mudança, o Senhor, ele te acolhe, ele te recebe. Ele enviou o seu filho para morrer por você. Portanto, não se afaste de Deus por causa de um pecado. Se arrependa do seu pecado e reconcilie com Deus. Amém? Eu quero orar com você. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, continua nos perdoando, perdoa os nossos pecados. Se tem alguém agora clamando a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia, que ele possa se sentir abraçado e perdoado por Ti, para a glória do Teu santo nome. Pai, nos faz nova criatura, nós queremos ser conforme a Sua vontade. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, um forte abraço, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja